Para você que está começando a investir ou para você mesmo que está querendo começar a entrar nessa vida como investidor, fica pensando, o que eu tenho que fazer? Será que tem algumas regras? Eu tenho que seguir para que caminho? Então a gente fez aqui um manual que o Fábio Baroni vai explicar como seguir este manual. Se é que tem exatamente um manual ali para poder investir, né? Fabião, existe realmente esse manual que a gente deve seguir? Existe sim, Rudolph, e o manual basicamente tem uma regra bem básica que a minha mãe me ensinou isso aí, não precisou fazer nenhuma faculdade de economia, nada mais, digamos assim, mais aprofundado, né? Minha mãe sempre dizia uma coisa que eu vou passar para todos vocês que estão nos assistindo aqui, que é não gastar mais do que você ganha. Boa. É o manual de apenas uma regra. Se você conseguir, né, se manter sempre nessa linha onde você vive um padrão abaixo do que você realmente pode, muito possivelmente, muito provavelmente, aliás, não, eu vou tirar isso que eu acabei de falar. Com certeza você vai atingir a liberdade financeira, sempre vivendo um degrau abaixo do que você pode. Então, ganhou 10, você pode gastar, sei lá, 7, 6, dependendo do que você, obviamente, quer na sua vida, vamos colocar desse jeito, mas o viver sempre um pouquinho abaixo do que você pode é o que vai fazer você se libertar financeiramente, né? Muita gente diz que isso é algo ruim, né? Muita gente é imediatista, quer viver o agora e tudo mais, tal. Veja, eu acho que isso faz um mal danado. As pessoas dizem que isso é algum tipo de escravidão. Eu já ouvi muita gente falar isso. Não, dinheiro precisa gastar, dinheiro é para você. E tá tudo certo. Eu acho que, ok, é um ponto positivo, mas na verdade eu chamo isso de liberdade. Conforme você vai fazendo isso de forma consistente, mês após mês, ano após ano, década após década, você vai ter um momento onde você vai aprender a desfrutar do patrimônio que você construiu, investindo essa parte que você, digamos assim, economizou. Sim, né? Exatamente, é um investimento. Exatamente. Eu posso te dizer isso aí com uma certa propriedade, porque eu também vim do nada, eu também comecei com R$100 e poucos, vocês sabem a minha história. Então, basicamente era assim, R$100 e poucos que conseguia fazer sobrar depois de ajudar minha mãe, meu pai, minha irmã, em casa, né? Que eu não vim de uma família rica, digamos assim, financeiramente, tá? Existem níveis de riqueza para tudo, né? Financeiramente não era uma família rica, era uma família que, assim, tem muito amor embutido, mas o dinheiro não estava tão presente naquele momento. Mas assim, minha mãe sempre me ensinou a guardar um pouco mais do que você gasta, né? E isso é uma coisa que eu fiz muito bem, só que fiz por décadas, né? O investimento, na verdade, ele faz com que você construa a sua bola de neve, né? Que a gente sempre fala isso, né? De você aportar, volta, aporta e tal. Ele faz com que você construa desde que sobre um pouco sempre, sobre todos os meses. Você vai direcionando, obviamente, para oportunidades boas no mercado de ações. Não gosto de falar o termo oportunidades porque dá a impressão que você está comprando uma ação que é uma barganha. Geralmente as ações não são barganhas, né? São empresas que estão valendo lá o que está sendo mostrado em tela, baseado numa perspectiva ou positiva ou negativa, basicamente isso. Mas a ideia é você sempre acumular, nunca parar de acumular boas ações pagadoras de dividendos. Reinvestir o dividendo é chatíssimo, Rudolph. Eu falo para você, já falei para muita gente, soltamos um vídeo no canal, inclusive, falando dos primeiros 100 mil, né? Sim. E a gente fala que é chato e deve ser chato, não é sexy você investir para o longo prazo. E eu sei disso, eu posso te dizer com tranquilidade, porque investir R$150 me dava alguns poucos centavos, às vezes, de dividendos. Isso era terrível. Eu nunca achei que eu fosse chegar numa independência financeira com R$150. Não foram R$150 que fizeram com que eu chegasse. Obviamente eu fui aumentando os aportes, mas eu digo que, por um outro lado, foram R$150 que fizeram com que eu chegasse à independência financeira, pelo fato de que eles foram me motivando com o passar do tempo. No sentido de eu sempre querer ganhar mais fazendo uma coisa que eu gostava de fazer, um trabalho melhor, entregar mais valor para a sociedade de alguma forma, fazendo com que eu aumentasse meus aportes ao longo dos anos, né? Sim. Só que aí você multiplica isso por... O juro composto é uma ferramenta fantástica. Ele trabalha a seu favor de uma forma, assim, bizarramente grande quando você sabe esperar.
paciência é uma coisa que a gente não falou no manual, né? Porque o manual eu disse que só tinha uma regra, mas dentro dessa regra você, obviamente, vai colocando várias chaves aí. Que envolve várias coisas. Exatamente, vamos envolver. Né? Exato. Mentalidade, trabalho, né? Trabalho, consistência, persistência e paciência é uma delas, né? Exato. Então, assim, meus primeiros 3 anos fazendo o mês após mês de aporte foram terríveis, de ligar pro Barsi e reclamar, de falar com a minha mãe. Eu lembro, eu sempre conto isso, né? Até em podcast que eu ligava pra minha mãe e falava, isso aqui nunca vai dar certo, tô recebendo quase nada por mês, sabe? Quando ela me pega na mão e fala assim, olha, você pode seguir seus amigos que estão na renda fixa, que o Barsi sempre chama de perda fixa e de fato, né? A não ser para reserva de emergência, é outra coisa, ou você pode seguir o Barsi, que é um multibilionário, né? E, obviamente, aquelas palavras fizeram com que eu seguisse o Barsi por mais longos anos até hoje. São quase 22 anos, talvez, de investimento em boas empresas no mercado financeiro. Isso me fez ganhar uma certa casca. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sempre que ficar vigilante, né? Porque isso não pode parar. O Barsi tem mais de 50 anos fazendo a mesma coisa, comprando empresa, atrás de empresa. Acontece que ele já está há 50 anos, ou seja, o juro composto para ele está rodando de uma forma avassaladora, né? Que é o que acontece com todo mundo. Geralmente a gente fala que na nossa estratégia, né, a gente vê casos de pessoas que com 5, 7 anos aí já viram a zona de arrebentação. O que significa a zona de arrebentação? Não é, na verdade, a liberdade financeira. A zona de arrebentação significa mais ou menos você ver o teu aporte vindo só de dividendos. Então, um exemplo prático. Você colocou R$1.000 mês 1, 1.000 mês 2, 1.000 mês 3, mais dividendo, 1.000 mais dividendo, 1.000 mais dividendo. No quinto, sexto, até sétimo ano, você consegue ver os 1.000 que você está colocando mais 1.000 de dividendo. É a famosa bola de neve, né? E ela fica imparável à medida que você continua, porque vai ter uma hora que você está colocando 1.000 e está vindo 2, 1.000 e está vindo 3, 1.000 e está vindo 4. Só que é interessante, é muito difícil você não ver as pessoas, pelo menos os contatos que a gente tem com vários investidores, pequenos, médios ou de grande porte, é que eles conseguem e eles querem aumentar esse aporte de forma constante e consistente, e para isso eles arrumam outras coisas que eles estão fazendo que também trazem dinheiro. Eu lembro que no começo da internet eu vendia conta de Gmail, né? Um negócio que assim, nem existia muito, você tinha que ser convidado, né? Eu acabei fazendo em algum momento, porque eu recebia vários convites de conta no Gmail, porque eu mexia com essa área, e acabava revendendo isso aí, uma coisa que eu fiz. Era um negócio, não deixa de ser. Era uma renda. Era uma renda, exatamente, era um tipo de renda extra, que eu pegava e colocava para aumentar esses R$150 que sobravam, fruto da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa empresa que fazia site para internet, depois abri meu negócio de site para internet, comecei a vender site de porta em porta. Só que aí minha ideia era, ao invés de vender se eu conseguir vender 10, eu consigo mais dinheiro para colocar em boas empresas pagadoras de dividendos. Se eu vender 100, eu consigo mais dinheiro para colocar. E eu nunca parei com isso. Então a liberdade financeira, né, sendo bem propositivo ao limite, aqui ela se constrói, leva tempo, leva assim uma paciência de Jó, você tem que ter uma baita de uma paciência para conseguir, não é do dia para noite, quem falar diferente está equivocado, assim, cegamente, a não ser que seja, sei lá, um Elon Musk dos negócios aí, consiga empreender de uma forma nunca antes vista e criar algo disruptivo, isso é possível também, sim, mas não é a maioria das pessoas que consegue, né, é a minoria, mas basicamente ela se constrói tijolinho por tijolinho, né, e com muita disciplina e paciência investindo em bons negócios que vão te dar retornos pequenos no começo, porque provavelmente quem está começando vai começar com pouco dinheiro, mas é a soma de pequenos ganhos marginais, mas constantes, que fazem com que você atinja a liberdade financeira. Então o manual da liberdade financeira ele tem um ponto apenas na minha visão, é você ganhar mais do que você gasta, ter uma reserva de emergência com sobressalente e ainda conseguir reinvestir e reinvestir a outra parte, e fazer isso por muitos anos. Essa é digamos assim, a chave mestre, digamos assim, da liberdade financeira. Então não existe Podemos talvez acrescentar ela dentro do manual ali como sendo uma segunda regra. Pode ser, com certeza. Pode colocar aí como segunda regra. A gente já falou várias regras, na verdade. Posso colocar uma terceira, não sei se entra no manual, claro. Mas é aquilo, né, que a gente sempre fala, né, que dinheiro que entra na bolsa fica na bolsa, né? Eu até acho um certo momento, digamos assim. Exato. Eu entendo essa frase e gosto dela, só que eu prefiro trocar por
não entra na bolsa, entra nas empresas da bolsa. Boa, perfeito. Que é a mesma coisa, na verdade, mas assim, é uma forma mais generalista de dizer, né? Sim. Mas é mais para educar a galera que a gente não compra a bolsa, né? A gente compra negócios dentro da bolsa, né? A bolsa é o termômetro, a gente está comprando alguns negócios. Exato. Até para exemplificar isso que a gente falou agora, Claro. é o seguinte, o que significa dinheiro que entra na bolsa fica na bolsa, ou dinheiro que entra na bolsa vai para as empresas? Significa que é um dinheiro que você não pode contar com ele no final do mês, no final do ano, para você poder utilizar ele em algum momento ali. Você tem que ter a mentalidade do que a gente está falando de colocar esse seu dinheiro ali e esperar o que o Fábio falou, daqui 5, 10 anos, sabendo que ele vai ficar lá dentro, você vai reinvestir ele até você conquistar a bola de neve ficar maior e você conquistar ali a sua independência financeira através desses dividendos. Então, não adianta, né, o Fábio pode me corrigir, mas não adianta você entrar pensando, eu vou investir, mas daqui um tempinho já vou tirar ali o dinheiro, tal, só algo momentâneo, porque senão não vai chegar no seu objetivo principal. E talvez outra coisa também que é legal a gente falar para quem está começando e talvez está querendo entrar na bolsa ou já está ali no começo agora, se você tem alguma dívida grande, que você sabe que pode ser que isso vá te segurar durante um tempo ou vai evitar de você fazer esse aporte mensal, é melhor dar uma segurada, né? Paga a dívida, né, Hudson? Eu sempre costumo dizer, investir assim, obviamente a gente pode falar de dívida para um grande investidor, uma pessoa que consegue se endividar, mas uma empresa que, sei lá, tem muitos recebíveis, uma coisa é uma empresa gigantesca emitir uma dívida, fazer uma dívida para comprar um negócio, isso é um caso. Você, pessoa física, se está endividada, paga a dívida. O melhor investimento que você pode fazer é sair da dívida. Paga a dívida e aí você vai ficar mais tranquilo. Essa tranquilidade financeira, essa liberdade, na verdade, não tem preço. Você tem que sair da dívida primeiro para depois pensar em investir. Essa é uma visão que eu acho que todo mundo tem que ter assim do zero. Não tenha dívidas. E não se endivide também para comprar ações. Né? Muita gente fala em alavancagem. Tá? A alavancagem é uma das coisas que pode destruir o caminho, a sua jornada no mercado financeiro. Existem formas até que você faz isso, mas mesmo eu já vi muitos investidores experientes assim, se machucando muito no mercado por conta de alavancagem. Então a alavancagem é uma forma que pode fazer você quebrar no mercado de ações. Agora, para você trilhar um caminho tranquilo, comprar eu sempre falo, quem compra à vista e paga não tem crise que segure. Porque ele não vai ver acontecer nada, ele comprou e pagou, as ações estão pagas, acabou, é só isso. É fazer isso e mês que vem fazer, caiu muito. Não tem problema, mês que vem você vai fazer de novo, por quê? Porque você seguiu a regra número 1 e a principal do manual, que tá sempre sobrando no final do mês para você investir. Então, mês que vem vai ser mais um mês para aporte. É para ser chato, não é para ser sexy, não é para ser, nossa, é divertido ver. Não, é para ser chato. Quanto mais chato, mais você tem um sinal de que você está trilhando o caminho vencedor. Que não é do dia para a noite, como eu sempre digo. Agora, em relação ao dinheiro que vai para o mercado de ações, eu sempre costumo dizer que assim, desfrute do leite que a vaca te proporciona, mas não mate a vaca. Boa. Que significa basicamente você poder usufruir dos dividendos, mas não necessariamente ter que vender as ações para que você possa viver dos dividendos. Você vendeu as ações, você não tem mais dividendo. Sim. Você vai ter que pagar imposto e tudo mais. O mais difícil no mercado de ações, na nossa estratégia que a gente sempre passa para as pessoas, é comprar boas empresas a bons preços. E o segundo é você manter essas empresas por longuíssimos períodos de tempo. Eu não sei se isso ajuda as pessoas, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é um contrato comigo mesmo. É um contrato meu, não tem validade nenhuma, a não ser para mim. Uhum. Que é para quem deve ter, né? Já que a carteira é minha, quem manda sou eu. Sim. Então, assim, é um contrato onde eu digo quais as ações que eu tenho que ficar no mínimo 30 anos com elas, e eu tenho que atingir tanto dessas ações. É isso que eu faço. Legal. Tem algumas ações que já passaram 15, 16 anos na minha carteira, caso de Itaúsa, Banco do Brasil e tal. Tem outras que estão, mas mesmo assim você vê, passaram, sei lá, 16, 17 anos, aliás até mais. Tem ações que eu tenho desde 2004 na carteira, ou seja, mais de 20 e poucos anos, só que ainda não completaram os 30 anos. Quando completar 30 é bem provável que eu renove esses contratos para mais 30 anos. Então assim, o mais difícil no mercado de ações é realmente você esperar, porque é uma estratégia tediosa e é para ser tediosa. Se for muito bonitinho, se for muito, nossa, tô adorando aqui porque tô vendo oscilar para cima e para você tá no caminho errado. É jogatina, não é
investimento profissional em boas empresas no mercado financeiro. Então, é basicamente isso. Mas seguindo a regra que a gente coloca aqui, né, do Manual da Independência Financeira, basicamente, o não gastar mais do que você ganha faz todo sentido para que você consiga assim, se manter bem e chegar lá. Chegar lá, com certeza.